Muito bom. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos novamente. Tivemos aí 2 semanas de descanso da biologia, né? Não digam que ficaram felizes, né? Por favor. Mas se ficaram, não me contem também. Galera, o nosso assunto aqui, lembra que a gente está continuando a ver composição química de seres vivos, tá? Ou seja, do que nós somos feitos, do que os outros seres vivos são feitos. Então, nós já vimos água, nós já vimos sais minerais, nós já vimos os carboidratos, e agora nós estamos finalizando as proteínas, tá? Então, precisamos relembrar algumas coisas, então vou compartilhar com vocês, vamos lembrar algumas coisinhas e vamos andar. E daí o seguinte, o que está faltando? Terminando proteína, o que é que está faltando que existe no corpo de vocês, do que vocês são feitos? Vitamina? Faltam as vitaminas. Que mais? Gorduras. Gorduras. E mais um. Só mais um. Aí tem a ver com a Dolly, que não é Guaraná. Que mais? Estão pensando aí, então. Então tá aqui, galera. Olha só. Antes da gente começar a falar sobre as proteínas, né, vamos relembrar um pouquinho, né, o que são essas proteínas, né? Então, para que a gente possa lembrar um pouquinho, vocês lembram o que é esse desenho aqui, que está aqui do lado? Essa representação aqui, que é a estrutura molecular do que é isso aqui? É um carbono central, está ligado a um carbono aqui, está ligado a um nitrogênio aqui. Lembram ou não o que é isso? Vamos, galera, vamos. O que é isso aqui? É um... O que é isso aí? Aminoácido. Aminoácido, muito bom. Então, olha só. Isso daqui é um aminoácido, a estrutura de um aminoácido. Ah, professor, então significa que o aminoácido é formado por um carbono central que está ligado a um outro carbono, ó, uma ligação química, ok? O carbono faz uma ligação com o oxigênio, uma dupla ligação com outro oxigênio, e esse oxigênio está fazendo com um hidrogênio. Muito bem. Para o outro lado, o aminoácido faz o quê? A ligação com um nitrogênio, e esse está ligado a 2 hidrogênios. Galera, eu preciso que vocês me respondam. Vocês já viram lá com o Vitor ligação química? O que vocês já viram lá de ligação química? Poxa, ninguém vai falar comigo? Professor, eu até lembro de ter visto algo, mas eu não lembro exatamente o que. Então, vamos relembrar alguma coisa assim. Bom, o termo ligação significa que algo liga com algo. Gruda-se, como se fosse um ímã, beleza? Só que o ímã é uma ligação entre cargas positivas e negativas, tem uma atração. Aqui é bem parecido. Então, por exemplo, o carbono, ó, ele está fazendo está fazendo ligações químicas. Olha aqui, ó. Uma ligação química, 2 ligações químicas, 3 ligações químicas, 4 ligações químicas. Então, por exemplo, o carbono, ele tem a capacidade de fazer 4 ligações químicas. Ok? Quando ele consegue fazer todas essas ligações químicas, ele fica estável. Ou seja, ele não fica com possibilidades de se desligar e ligar com outros. Ele está com todas as suas ligações ocupadas. Ok? O hidrogênio, olha quantas ligações o hidrogênio está fazendo aqui, ó. Ou aqui. Ou aqui. Quantas ligações? Apenas uma ligação. Quantas ligações o nitrogênio faz, galera? 3. Isso, olha aqui, ó. Tem uma aqui e uma aqui. Então, o nitrogênio faz 3 ligações. Quantas ligações o oxigênio faz?
É só observar o nosso desenho. Ó, tem uma aqui, certo? E uma aqui, não tem? Duas ligações. Ah, mas e aqui, professor? Só tem uma. Calma, tem uma aqui com oxigênio e o oxigênio está ligando com o hidrogênio aqui em cima, ó. Opa, desculpa, gente. Opa, para com isso. Tem uma ligação aqui, ó. Então, o oxigênio faz quantas ligações? Duas. Mas daí, por que você está explicando isso, professor? Porque a formação de moléculas, a formação dos aminoácidos, a formação das proteínas, dos carboidratos, depende dessa questão de ligações químicas. Certo? Então, o carbono, ele vai fazer sempre 4 ligações, por isso a gente fala que ele é tetravalente. Ok? Se ele estiver fazendo só 3 ligações, ele vai ter uma ligação sobrando. Aí ele pode se grudar com alguém. E isso vai ser muito importante a gente aprender e lembrar disso, porque agora nós vamos construir proteínas. Então, só para a gente poder relembrar, o que é uma proteína? Só para trocar a cor da caneta. O que é uma proteína, galera? A proteína é uma molécula grande chamada de polímero, e esse polímero ele é formado pelo quê? Aminoácido? Isto, formado por aminoácidos. Só que olha aqui, ó, esse termo não tinha aparecido ainda, por isso que eu coloquei agora, ó. Poli significa o quê, galera? Vocês têm condições de me falar. Poli significa Vários? vários. Muito bem. Vários. E meros? Alguém já ouviu falar? Se vocês aprenderem a trabalhar com os prefixos e sufixos, vai ficar bem fácil, galera. Ó, mero significa partes. Tá? Então, um polímero é uma molécula formada por várias partes. Quem são essas partes? São os aminoácidos, ó. É um aminoácido que vai estar ligado com o outro aminoácido, que vai estar ligado com outro aminoácido, com outro aminoácido, e assim sucessivamente. Vamos relembrar. Quantos aminoácidos a gente aprendeu que existem? 20. Muito bom. São 20. Os essenciais e os não essenciais. Os essenciais a gente precisa Comer. comer. Os não essenciais nós Temos no nosso corpo já. produzimos. Isso É. muito bom. Isso aí. Ó, vamos voltar. Nós produzimos? Sim. A gente pega o carbono, liga com outro carbono, liga com o hidrogênio, liga com o nitrogênio, e esses vão se ligar. Hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, oxigênio, hidrogênio. Formei um aminoácido. É isso que o meu corpo faz. Síntese de aminoácido. Aí o que acontece? Esse aminoácido, ele tem que se ligar para formar proteínas. A gente vai relembrar de novo. Essa ligação que acontece entre um aminoácido e outro se chama ligação? Qual é o outro nome do aminoácido? Posso chamar de aminoácido, mas eu posso chamar ele também de peptídeo. Então, como é que é o nome dessa ligação? Ligação peptídica. Nossa, agora até me enrolei. Peptídica. Isso aí, galera, ó. É uma ligação peptídica. Ligação peptídica é a ligação entre um aminoácido e outro aminoácido. Beleza. Até aqui a gente já tinha visto. Olha o que vai acontecer nessa minha ligação peptídica. Agora a gente vai construir 2 aminoácidos, tá? Então, o carbono ligado ao outro carbono, ligado ao oxigênio com uma dupla ligação,
ou uma simples e sobra uma ligação aqui, ó. Esse carbono está ligado a um hidrogênio, a um radical, que a gente já vai relembrar o que é, ao nitrogênio, e esse nitrogênio, como faz 3 ligações, ele tem que completar elas. Muito bem. Então, tá aqui. Meu primeiro aminoácido está representado aqui, ó. Agora, o segundo aminoácido, vou representar ele aqui do lado, ó. Certo? Vou representar ele aqui do lado. Então, vamos pegar outra cor e vamos fazer o nosso aminoácido. Sempre vai fazer a ligação entre essa extremidade que é chamada de carboxila com uma extremidade amino. A gente já falou sobre isso também. Estamos relembrando, ó. Extremidade amino. Estou construindo mais um aminoácido. O radical, carbono, dupla O, OH. Ok? Olha o que vai acontecer. A extremidade amino vai se ligar com a extremidade... Desculpa. A extremidade amino vai se ligar com a extremidade carboxila. Isso tudo função química. Vocês vêm lá com o professor Vitor e a gente está recapitulando aqui. Aí, olha só, galera, olha, como um passe de mágica com a ajuda de enzimas, que são proteínas, eu vou fazer uma reação química e vou ligar aqui, ó. Se eu ligar esse OH com mais um H, que molécula que se forma? Quando eu grudo esses daqui com esse daqui, que molécula que eu formo? H2O? H2O. Muito bem. Então, olha o que vai acontecer. A extremidade amino de um aminoácido se aproxima da extremidade carboxila e com a ajuda do ribossomo e de enzimas, eu faço esses dois grudarem. E eu vou formar H2O, uma molécula de água. Presta atenção agora, galera. Então, se eu formei uma molécula de água, significa que esses dois aqui, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Eles saíram dali, correto? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Aí eu peço assim, aqui tem uma ligação, ó. Uma ligação com o nitrogênio. O nitrogênio tem mais uma ligação feita. Só que para quem lembrou e quem consegue lembrar do que a gente falou agora há pouco, o nitrogênio faz quantas ligações? Olha ali, ó. 3. Significa que está sobrando uma ligação nele, correto? Se a gente voltar ali no nosso slide, o carbono faz quantas ligações? 4. Vamos contar aqui. 1, 2, 3. Está sobrando uma também? Então, o que acontece? Esse cara se liga com esse, grudando os dois aminoácidos. O que é isso daqui? É uma ligação peptídica. E cada vez que acontece uma ligação peptídica, eu tenho a liberação de uma molécula de água. Eu não entendi, professor. Não, nós fazemos de novo, não tem problema não. Estamos aqui para isso. Vou apagar aqui e a gente faz de novo. Ó. Olha só. Originalmente o meu aminoácido, como que ele é? Vamos lá. Um carbono ligado a um oxigênio por dupla ligação e um OH aqui, ó, uma hidroxila. Enquanto que na extremidade amino, o que eu tenho? O nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. Aí olha o que acontece. Esse cara gosta desse. O que eles vão fazer? Eles vão se ligar. Ligou e formou uma molécula de água. Então significa que esses caras sumiram daqui. Ok? Então, uma ligação que estava sendo ocupada ali, sobrou aqui, ó. E aqui,
também tinha uma ligação sendo ocupada. E sobrou. O que acontece? Esses dois aminoácidos vão se ligar, fazendo a famosa ligação peptídica. Muito bem. Eu fiz uma pergunta para vocês sobre da onde que vinham as proteínas. Ou seja, como é que a gente formava elas? E bastante gente se confundiu, não tem problema. A gente vai ver agora aqui. Então, olha o que acontece. Você sabe que os aminoácidos vêm da tua alimentação, correto? Ou você forma eles, correto? Beleza? Agora, a proteína, eu preciso formar as minhas proteínas. Vamos pensar lá, galera. Ó, você tomou leite hoje de manhã. Você adquiriu proteína do leite, correto? Essa proteína, normalmente na nossa alimentação, vem do leite da vaca. Então, essa proteína veio da vaca. Correto? Essa é a proteína da vaca. Eu preciso construir as minhas proteínas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a matéria-prima. Eu vou usar os aminoácidos para fazer isso. Ah, eu não vou usar diretamente a proteína da vaca para mim? Não! E aí que está a nossa... Você vai ver agora que bacana que é. Você não usa diretamente a proteína da vaca para fazer a tua defesa. Faz algum sentido isso? Não. Faz algum sentido você pegar o transportador de alguma coisa da vaca para usar em você? Não, era da vaca. Eu preciso os meus específicos. Faz algum sentido eu pegar o anticorpo da vaca para me defender? Não, eu vou construir os meus. Ah, tá, eu vou construir os meus? Mas e esse construir os meus, da onde vem isso? Como é que acontece isso? Quem que manda nisso? Vocês fazem alguma ideia quem que manda nesse processo? Não? Quem que manda em praticamente tudo? Por que que você é desse jeito que você é? Não? Olha só. Então, vamos lá. O que é síntese? Síntese é formação, é construção. Então, síntese proteica, ela vai acontecer da seguinte forma. Então, eu formo proteínas como? No meu material genético, olha lá, você é do jeito que você é, porque o material genético manda você ser. Então, no meu material genético, que é o DNA, olha que legal lá, para você não esquecer. Você tem as receitas. Então, no seu material genético, tem a receita. A receita para fazer uma pessoa igualzinha a você. Ok? Então, no meu material genético, eu tenho a receita para fazer as minhas proteínas. Quem é que manda, então, na construção das minhas proteínas? É o DNA, através de um pedacinho, cada pedacinho dele, que você já ouviu falar várias vezes, com certeza, chamado de gene. Ok? Então, o gene é um pedaço do meu DNA. Por exemplo, você tem o gene que determina a coloração da sua pele, do seu olho, o formato da sua orelha, se você tem o lobo colado, se você tem o lobo solto, que determina qual é o formato do seu nariz, da sua boca, da sua mão. Tudo isso é determinado pelos nossos genes. Então, o meu DNA é composto por um monte de pedaços que são chamados de genes. E esses genes, eles vão passar por um processo e vão dar origem a, presta atenção, galera, proteínas. Ah, então, o gene é como se fosse um livro de receita lá, o meu DNA. Aí as receitas lá dentro são receitas do quê? São receitas
para formar proteínas. Ah, tá. Então vamos lá. Você tem o olho castanho, correto? Quem é que faz o seu olho ser castanho? É uma proteína. Você tem a pele branca, clara. Quem faz a sua pele ser mais clara são os seus genes, ou seja, são proteínas. Você ser mais alto, mais baixo. Você ter a mão maior ou menor. O nariz no formato parecido com o da mãe, parecido com o do pai. Da onde vem isso? Vem do gene. E o gene vai dar origem a uma proteína. Aí eu quero que vocês voltem no conhecimento que a gente falou no slide anterior. A proteína é o quê? É um monte de aminoácidos. Então, o que é que eu tenho no meu gene? No meu gene eu tenho uma receita de aminoácidos. Então, ali eu vou ter uma receitinha para eu formar uma sequência definida de aminoácidos. E essa sequência definida de aminoácidos é que vai dar origem a, como eu falei, a cor do olho, o formato da boca, do nariz, os dentes, o teu tamanho, a pele, a mão, e um monte de coisa que a gente não vê externamente, mas dentro do seu corpo para poder funcionar. Então, o que eu tenho que fazer para construir uma proteína? Eu preciso fazer um processo chamado de transcrição e depois um processo chamado de tradução. Então, presta atenção, olha aqui ó, o que eu estou fazendo. Vamos trocar a cor aqui, que essa cor não gostei muito. Olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a receita no meu DNA, no DNA, e eu preciso fazer ela se transformar em um RNA. Está aparecendo palavras novas, mas a gente já vai entendendo. E a partir desse modelo de RNA que veio do meu DNA, eu vou formar proteínas. E o processo que passa de DNA para RNA, você vai chamar de transcrição. O processo que passa de RNA para proteína, a gente chama de tradução. Aí eu vou ter as proteínas que eu preciso no meu corpo, que a gente vai relembrar agora algumas funções. Defesa, estrutura, transporte, reações químicas. Um monte de coisas que as minhas proteínas fazem. Agora, pergunto para você, da onde saem as proteínas que você tem no seu corpo? Quem que manda fazer e quem controla DNA? isso? O DNA. Da onde saem os aminoácidos? Da onde vêm os aminoácidos para você construir a proteína? Uma parte vem da alimentação E outra parte a gente e replica. uma parte a gente constrói. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Vamos tentando aqui. Então, olha o que está acontecendo. Calma, olha o desenho, respira e presta atenção. Olha o que acontece aqui. Esse desenho aqui, com esses negocinhos coloridos aqui ó, que eu estou marcando, ó, está representando o quê? Um RNA. Ok? Da onde veio esse RNA? Esse RNA é uma receita retirada do meu DNA. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ler esse RNA e vou construir uma cadeia de aminoácidos. Então eu vou construir uma
proteína. Ou seja, a meu RNA tem uma receita. E essa receita veio do meu DNA. Mas claro, galera, para a gente poder falar disso, nós temos que falar de quem? Do DNA e do RNA. Então, para falar do DNA e do RNA, nós temos que conhecer mais um componente dos seres vivos. Esse componente é chamado de ácido nucleico. Quem são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos vão formar o nosso DNA e o nosso RNA. Como assim, professor? Nós temos DNA e temos RNA? Eu que pergunto para vocês, nós temos DNA e RNA? Sim. Sim, né? Nós temos isso. E vocês sabem o que significa DNA e RNA? Eu sabia, só que eu esqueci agora. Então vamos lá. O A é de ácido. Olha que difícil, galera. Ácido. O D e o N, faz ideia do que é o N? O N é de nucleotídico. E o D, olha lá, o D é de ácido opa, ribonucleico. Então, ó, o ácido desoxirribonucleico. Isso que significa DNA. Mas por que é DNA? Porque está em inglês. Você pode, em alguns livros, encontrar ADN, ácido desoxirribonucleico. Agora, o que é RNA? Dois pedaços você já sabe o que é, né? Ácido. Tem D aqui? Não. Tem R. E tem N. Então, é ácido ribonucleico. Então, quando a gente estuda os ácidos nucleicos, a gente está estudando o quê? O DNA e o RNA. Muito bem. Chegando nesse pedaço, eu venho assim e coloco umas notícias para vocês. Vocês conhecem a Dolly? Galera, falem comigo. Vocês conhecem a Dolly? Já ouviram falar da Dolly? Não. Só Nunca da ouviram Dolly falar da Guaraná. Dolly? Só da Dolly Guaraná? Exatamente, só dói É? Guaraná. Então, olha só. Olhem só para essa figurinha aqui das ovelhas, aqui, ó, no meu slide. Tá? A Dolly foi o primeiro animal a ser clonado. Sabem o que é clonagem? Sim. Sim. Sim ou não? Sim? É quando eu pego um animal e faço outro Igual. igual. Acontece isso com planta também ou não? Sim, Muito mais do que com animal, né? Então, clone é um indivíduo igual. Clone é uma cópia, ok? O primeiro animal a ser clonado no mundo foi uma ovelha, tá? Foi uma ovelha. Eles pegaram uma ovelha e fizeram uma idêntica. Como é que eles fizeram isso, diante disso que a gente estudou até agora, nessa aula? Eles modificaram o DNA? Mas se tivesse modificado o DNA, seria idêntico? Não, eles, no caso, já existia o DNA de uma e daí eles copiaram para outra? Isso, copiaram, isso, exatamente. Olha o que eles fizeram. Eles pegaram a ovelha 1, ok? Pegaram o DNA da ovelha 1 e fizeram a ovelha
2. Portanto, a 1 e a 2, ó, negócio matemático agora, né? 1 e 2 são iguais. Significa, então, que o DNA das duas são iguais. Mas, Isso, olha aqui a ovelha Dolly. A ovelha Dolly, ela está exposta no Museu de Edimburgo, na Escócia, tá? Que eu visitei lá, e ela foi feita na Universidade da Escócia. E ela está exposta até hoje lá. Então, essa daqui agora, vocês não podem falar que vocês não conhecem, ó. Essa é a Dolly, certo? A Dolly, mas Oi. só tem uma exposta? Sim, só tem ela, só existe a Dolly. Mas daí a cópia. Ela é a cópia. Ela E é a a cópia da ovelha X. Então, e a X tinha que ter também, né? Tinha que pôr também, ela foi a doadora do DNA, né? Né? Muito bem observado. Isso, vocês sabem quando que isso aconteceu? Vocês acham que isso é antigo ou é novo? Eu acho que é novo. Não, Novo mais ou quanto? menos. Novo quanto? Uns 10 anos atrás. 10 anos atrás? Alguém acha algo diferente aí, galera? Vamos falar, Eu gente. acho que é uns 20 anos atrás. 20 anos atrás? Vocês sabem o que isso representou? Vocês sabem a importância disso? Muito grande, porque foi um avanço, né? Tá. Vocês lembram todos aqueles pinheiros que tem ali do lado do Instituto? Sim. Tem um monte de pinheiros ali, né? Muito bem. Aqueles pinheiros todos são clones. Eles são todos iguais. Mas isso só foi possível depois que eles descobriram esse processo de clonagem. Então, olha só, tem matérias, e eu vou contar algumas coisas depois vocês pesquisem, ó. Olha quando que foi feita a Dolly. Em 97, tá? Eles fizeram a Dolly lá em 97, mas para conseguir fazer isto, eles tentaram 272 vezes. O que significa isso? Meu Deus. Para daí conseguir ter sucesso. E não foi um sucesso completo. Sabe por que não foi um sucesso completo? Porque o que aconteceu com a Dolly mais cedo do que eles esperavam? A Dolly morreu. A Dolly morreu. Só que eu não vou contar por quê, nem vou contar mais, porque eu quero que vocês pesquisem sobre isso. Vai ser a nossa atividade depois. Quero que vocês pesquisem para a gente conversar. Então, a Dolly foi um grande avanço, porque foi o primeiro animal clonado, certo? Mas ela teve alguns probleminhas que vocês vão descobrir buscando depois as leituras. Vamos voltar mais um pouco. Olha aqui. Conhecem esse termo aqui, ó? Sim. Sabem o que é? Não muito. Sabem o que é um transgênico? Quem sabe o que é um transgênico? É bom ou é ruim? Acho que é mal. Você come transgênico? Sim. Come Não. transgênico? Não sei. Sim, Eu acho porque que sim. a gente, quando vai comprar milho, a gente compra um milho transgênico. Você planta milho transgênico? É, Então você é do mal ou você é do bem? só do bem? Olha só. Agora, a partir de agora, não vou contar o que é, vocês vão pesquisar. Isso daqui, ó. Já viram isso aqui nas embalagens? Já. Esse símbolo de T? Não? Então preste atenção, galera. Muitas das coisas que vocês comem têm esse símbolo na embalagem. Tem esse símbolo na embalagem. O que significa? Que o alimento que você está comendo é feito com pelo menos alguns dos ingredientes transgênico. No caso, não é 100% natural. Eu não sei o que é transgênico.
Galera, é isso mesmo que eu quero provocar em vocês. Tem condições de eu me posicionar se é bom ou é ruim se eu não sei o que é? Não, mas é que eu acho que é ruim, porque eu já vi falar, tipo, mal disso. Que é pra É? evitar, tal. Aham. Tá, beleza. Mas tem condições de eu falar é bom ou é ruim sem eu saber muito bem o que é? Não. Então, o que que eu tenho que ter para ter uma opinião? Uma opinião tem que vir a partir do quê? Do conhecimento? De conhecimento. Você tem que ter conhecimento. Conhecimento. Então, eu preciso ter conhecimento para que eu possa me posicionar sobre alguma coisa. Certo? Estou só enchendo vocês de dúvidas. Beleza, é isso mesmo. E aqui, ó. Vocês conhecem essa técnica aqui? Vocês sabiam que é possível eu mudar o meu DNA? Sabiam? Sim, porque os transgênicos, eu pesquisei, professor. Ah, muito bem. Então, Ele ó, fazem alterações no DNA. isso, muito bem. Vocês sabiam que hoje a gente pode pegar e cortar um pedaço do nosso DNA e trocar ele como se fosse um carro que quebrou uma peça? Nós podemos fazer isso. Quer dizer, nós temos capacidade, nós temos conhecimento para fazer isso. Se pode ou não pode, vocês vão descobrir durante a pesquisa de vocês. Mas você imagine assim, ó, um negócio bem banal que sempre a gente fala. O DNA é que manda a cor do teu olho, tá? Mas eu quero ter olho azul, agora eu tenho olho verde, eu quero ter castanho. O que que eu vou fazer? Eu posso pegar o gene da coloração do meu olho, trocar ele e fazer eu ter outra cor de olho? Nós dominamos a técnica para fazer isso? Sim, mas olha aqui, para o que está sendo aplicado, ou melhor, estudado e aperfeiçoado? Para curar doenças genéticas. Eu tenho um gene com defeito, eu vou lá e troco. Vocês vão ler sobre isso também, daí nós vamos discutir. E daí a última coisa aqui da nossa aula, que é mais atual para nós aqui, ó, essa informação nós já temos faz bastante tempo. Os virologistas fazem alerta sobre novas variantes de coronavírus no Brasil. Ou seja, nós temos o coronavírus 1, o coronavírus 2, o coronavírus 3. Caramba! Como pode isso? Como é que é isso? Fazem alguma ideia? Sim ou não? Fazem alguma ideia? Para que eu passe do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim sucessivamente, o que é que eu preciso? Eu preciso um material genético diferente. Ou seja, preciso tornar o meu material um pouquinho diferente. Sabem como é que chama isso? Teria a ver com a mutação? Uma mutação. Muito bem, João. Ó, eu preciso que ocorra uma mutação. Se acontecer uma mutação, eu vou ter um coronavírus diferente? Sim. E a gente vai ver que no caso específico desse vírus é bem simples acontecer isto. Tá bom? Então, aqui nós encerramos. Vamos fazer algumas pesquisas e para a próxima semana, na nossa próxima aula, espero que a gente tenha mais conhecimento sobre Dolly, sobre mutação, sobre transgênico, sobre virologista, e daí nós vamos ver se o transgênico é bom, se o transgênico é ruim, clonagem, de onde que vem, se é bom, se é ruim. O que vocês acham? Será que a clonagem é bom ou é ruim? Não tem opinião sobre? Não. Não? Então vocês vão ler. Galera, um abração para vocês. Fiquem bem. Qualquer coisa vocês me chamem. Vamos tentar fazer umas pesquisas aí sobre coisa interessante para vocês se animarem um pouco e coisas do nosso dia a dia. Lembre-se só, eu não tenho condições de me posicionar se eu não conheço o assunto. Isso é muito importante para a gente,
porque às vezes a gente fala uma coisa e fala, ixi, acho que eu falei coisa que não é muita. Então, vamos tentar conhecer o que é clonagem, o que é mutação, para a gente poder, na próxima aula, a gente discutir um pouquinho, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem bem, qualquer coisa vocês me chamem, tá? Tchau, tchau.